Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sou o reverendo Denilson, da Diocese Anglicana de Brasília. E juntos estamos todos os dias, sem interrupção, há mais de ano, nesse nosso momento diário da mensagem de fé e esperança nesses tempos de pandemia. E é com muita alegria que nós, o clero, o nosso bispo da Diocese de Brasília, fazemos esse momento, esse programa para você, que nos ouve, que nos acompanha, que nos ajuda a divulgar, que segue conosco dia a dia, renovando a sua fé e a sua esperança. E hoje eu queria que nós conversássemos um pouco sobre a solidariedade. Uma palavra tão importante nos dias de hoje. Uma palavra sempre muito importante em qualquer época, em qualquer tempo. Mas nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, como é necessário ser solidário, ser solidária um com o outro. E eu me inspiro nessa solidariedade numa passagem que tem acontecido comigo. Eu tenho acompanhado a minha mãe, que está enferma, nas sessões de hemodiálise, dia sim, dia não. E eu percebo que na clínica, quando a gente chega, minha mãe vai de ambulância, porque ela não está andando, ela já chega na maca e já vai direto para a máquina para fazer a sessão de diálise. Mas ali, como a gente chega no horário, né, são horários pré-estabelecidos, são 3 grupos, um que começa às 6 da manhã, outro que começa às 11 horas da manhã e outro que começa às 4 da tarde. Minha mãe então faz nesse horário das 4 da tarde. Quando a gente chega lá, tem aquela multidão de gente, que são várias pessoas, né, de 30 a 40 pessoas para aquele período das 16 horas. E é interessante que são pessoas, claro, pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão sofrendo, né? O processo de diálise não é um processo fácil. E aí tem um senhor, chama Walter. Desde que eu tenho acompanhado, a gente já vai para quase um mês, toda vez que eu chego lá, ele é da sessão das 16 horas, ele faz diálise, mas primeiro ele ajuda todas as pessoas a pesarem, que você chega, você pesa, depois você vai para a máquina. E depois na volta você pesa de novo para ver quanto que você perdeu, se o processo de diálise foi adequado. Ele ajuda um por um. Muita gente em cadeira de roda, muitas pessoas que não podem andar. Ele recebe um por um na porta como se fosse um funcionário daquela clínica. Não é, ele é um paciente como todos os outros. E eu sempre observo que ele é o último a entrar. Ele chega primeiro, ele recebe todas as pessoas com cadeira de roda ele leva para pesar, ele traz de volta, ele distribui as senhas, ele chama as senhas, ele conhece todo mundo pelo nome, ele cumprimenta todas as pessoas. E ao final, quando todas as pessoas já entraram, aí ele entra e é a vez dele de ficar na máquina para fazer a diálise. E, consequentemente, como ele é o último a entrar, ele acaba sendo o último a sair também. E aí, na saída, realmente não há como ajudar mais as pessoas, porque as pessoas já saíram. Mas sempre me chamou a atenção esse senhor. É uma pessoa que está doente, que está ali fazendo o processo de diálise, mas mesmo assim, naquele momento, ele se mostra solidário com as outras pessoas. Ele cuida de cada uma daquelas pessoas como se fossem conhecidos,
como se fossem amigos, como se fossem parentes. Meus irmãos e irmãs, esta é uma expressão de solidariedade. Isso me chamou muito a atenção e eu queria partilhar com vocês. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos tantas oportunidades de sermos solidários para com o outro. Basta a gente olhar para um lado ou para o outro da nossa casa, para a frente da nossa rua, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade de fé. Tantas pessoas precisando da nossa solidariedade. Tantas pessoas perderam seus empregos, seus sustentos. Tantas pessoas estão passando fome. Aumentou muito no nosso Brasil o número de pessoas que passam fome nesse tempo de pandemia, porque perderam o seu sustento. Às vezes vendia uma bala no sinal, às vezes tinha uma banquinha em alguma feira, e tudo isso teve que ser cortado. E a pessoa, principalmente aquelas que viviam na informalidade, mas conseguiam de alguma forma o seu sustento, não tem como fazer isso hoje. E estão passando necessidade. A nossa solidariedade cada vez é mais necessária. Repartir o que nós temos, acolher aquele que passa necessidade, cuidar daquele que está enfermo, olhar para o lado e perceber que tem pessoas que precisam da nossa ação, da nossa solidariedade. A cada dia, a cada manhã que renovamos a nossa vida, nós somos chamados, convidados, comprometidos para a ação social, para a prática do nosso cristianismo, daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou tantas coisas belas e tão simples. E se nós somos cristãos, se nós somos cristãos, nós agimos como Cristo nos ensinou. E como Cristo era solidário. Como Cristo adorava acolher as pessoas, repartir com elas, ouvi-las, dar conselhos, rezar com elas, curar essas pessoas, fazer milagres. Nós podemos também. Em nome de Jesus, nós podemos também. Nós podemos reforçar a fé daquela pessoa que está com a fé bem baixinha. Nós podemos estar junto daquele que sofre para animar, para orar junto com ela. Nós podemos abraçar, acolher, doar o nosso amor, o nosso carinho. Essas são ações de solidariedade que eu quero convidar você neste dia em que a cada dia nós reforçamos a nossa fé e nossa esperança de dias melhores, de tempos melhores. Mas isso será feito com a nossa ação, com a nossa solidariedade, de colocar-nos ao serviço do outro, à disposição da outra, para acolhermos com carinho, com respeito, no diálogo, no abraço fraterno, na partilha, na misericórdia. São coisas tão importantes na nossa vida, em especial nesse tempo que estamos vivendo. Então, minha irmã, meu irmão, pratiquemos a solidariedade. Sejamos como o Sr. Walter, cuidando uns dos outros. Primeiro eles,
depois eu. Bela mensagem, belo exemplo de fé e esperança. Fiquemos bem, fiquemos em paz, sob a proteção do nosso Deus amado. Amém.